Vou trazer para vocês aqui mais uma receita que eu faço sempre aqui em casa, que é uma receita de ciabatta. E esse pãozinho é perfeito para quando a gente quer fazer aquele lanchinho, aquele sanduíche. É só rechear com alguma coisa a gosto de vocês e vocês vão ter um lanchinho maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade dos ingredientes que eu vou usar. Gente, de verdade, pouquíssimas coisas. E vocês vão fazer esse pãozinho, essa ciabatta, que é o nome aqui na Itália, rapidinho aí na casa de vocês. Eu tenho aqui 470 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de fécula de batata. Eu tô usando amido de milho, mais conhecido como maisena, porque eu não tenho fécula de batata, para poder dar um pouquinho a mais de maciez nessa massa. Aqui eu tenho 10 gramas de sal, uma colher de mel, uma colher de sopa de mel, e tô usando 10 gramas de fermento biológico fresco. Vocês podem colocar 15 gramas, porque vai ser ainda mais rápido o pão de vocês, vai ficar pronto ainda mais rápido. Mas eu gosto de aumentar o tempo de fermentação, então eu tô colocando 10 gramas, mas vocês podem colocar 15 também. Gente, eu tenho 330 gramas de água em temperatura ambiente. Então eu vou colocar o fermento aqui nessa água para poder começar a misturar, para ele diluir aqui na água. E o mel também, para poder ele dar aqui uma ativada, começar a dissolver. A minha farinha em uma vasilha maior para poder conseguir trabalhar essa massa aqui nas mãos. Vocês também podem fazer na planetária, tá, gente? Eu tô fazendo aqui para mostrar que dá para qualquer um fazer, não precisa de ter nem a máquina de pão, nem a planetária. Eu sempre faço na máquina que eu tenho, que prepara as minhas receitas, e é muito mais fácil de fazer. Só que nem todo mundo tem, então eu vou mostrar que dá para fazer na mão. Vou colocar também a maisena aqui. Dar uma misturadinha para poder a maisena e a farinha ficarem já todas as duas misturadas. Faço aqui no meio um espaço que eu vou colocar essa minha parte líquida agora. Agora, a gente vai dar uma sovada aqui nessa massa. Vai dar um pouquinho de gastura, né, gente? Porque a gente, quando coloca aqui a mão na farinha e na água, é assim mesmo, mas é preciso, né? Ou então, vocês podem usar a planetária, como eu expliquei antes. Aí, vou começar aqui agora a misturar bem essa massa. Fica assim mesmo, tá? Grudentinha. Agora, a gente tem que dar uma sovada até ela ficar macia. Vou raspar com a espátula essa massa que grudou aqui nas minhas mãos, para poder facilitar, senão eu não consigo sovar direito, né? E também vou aproveitar para colocar o sal. O sal a gente sempre coloca por último, para poder não colocar por cima do fermento. Aqui tem 10 gramas de sal. Eu vou dar aqui uma molhada nas minhas mãos, gente, porque vocês vão ver que facilita muito na hora de mexer a massa. Ó, molhei as mãos. Aí agora eu vou mexer para o sal também misturar aqui. O sal ainda dá dando para sentir que os grãozinhos não tá bem misturado, então eu tenho que sovar bastante para que esse sal se misture bem. Molhei de novo mais um pouquinho as mãos. Vou continuar sovando até ela ficar bem macia. Bom, gente, eu sovei minha massa por mais ou menos uns 5 minutos. Ela agora tá bem mais maleável. Não é uma massa que fica seca, tá? É uma massa mais úmida. Vocês podem notar que ela tem uma certa umidade, mas como eu expliquei pra vocês, se der uma umedecida nas mãos, a gente consegue trabalhar. Agora eu vou passar um pouco de óleo aqui nessa vasilha, para essa massa ficar aqui dentro, que ela vai crescer, e depois eu não quero ter dificuldade de tirar daqui. Então, eu vou passar um pouquinho de óleo aqui em volta dessa bacia. Eu vou tirar a massa daqui, para mim não ter que sujar outra vasilha. Então, eu vou passar assim mesmo. Olha, eu vou afastar um pouquinho aqui a massa, para mim passar o óleo, e depois a massa vai ficar por cima, onde eu passei esse óleo aqui, para não grudar, né? Usando o azeite de oliva. Aí vocês podem usar o óleo que vocês tiverem aí, azeite, se também quiserem, fica até mais saborosa a massa, ou até mesmo o desmoldante.
Passar desse outro lado, porque senão ela gruda, depois vai ser bem difícil de tirar. Porque não é uma massa seca, é uma massa bem úmida. Pronto, agora eu formo aqui uma bola e deixo descansando até dobrar de volume. Eu acho que mais ou menos, se tiver num ambiente bem quente, 1 hora já é suficiente. Aqui onde eu tô tá um pouquinho fresco, então provavelmente vai precisar de umas 2 horas para poder essa massa crescer e chegar no ponto de modelar as ciabatta. Agora eu vou cobrir. Bom, gente, a minha massa descansou mais ou menos 2 horas. Olha como já cresceu, já tá no ponto para mim modelar a ciabatta. E depois eu vou levar para essa forma que já tá preparada. Já tá aqui com papel manteiga, então eu vou fazer os formatos da ciabatta, que na Itália se chama. E depois eu vou colocar elas ali no formatinho que eu quero. Vou deixar descansar mais um pouquinho, mais uns 40 minutos, 1 hora, para depois levar pro forno. Então, agora eu vou colocar farinha aqui em cima da minha bancada, para poder formar os modelinhos das ciabattas. Pode fazer em qualquer tamanho. Se quiser fazer em tamanhos um pouco maiores, vocês podem fazer. Se quiserem fazer ciabatinha pequenininha, vou colocar aqui a minha massa. Esperando que não tenha grudado. Não, não grudou. Perfeita. Agora eu vou esticar essa massa. Levemente, sem pressionar demais. Também não vou ficar jogando farinha aqui em cima, porque essa aqui é uma massa que ela tem mesmo que ficar mais úmida, tá? Essa aqui é uma farinha de sêmola, que também é ótima para não grudar. Bom, já estiquei bem, agora eu vou cortar aqui com a espátula os tamanhos da minha ciabatta. Então, eu vou cortar aqui com a espátula. Se vocês não tiverem a espátula, vocês cortam com uma faca bem afiada. Aí, eu vou fazendo aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Aqui, eu vou tirar ela do jeito que tá. Ficou com essa pontinha aqui meio triângulo, mas eu vou tirar assim mesmo. Aí, pego a minha massa com cuidado. Coloco aqui na minha forma com papel manteiga. Já vou deixando ela posicionada. Já vou deixando a massa aqui posicionada para poder crescer mais uma vez e depois vou levar para assar. Essa daqui ficou um quadradinho bem certinho. É uma massa delicada, então a gente tem que tomar cuidado para não ficar toda torta. Aí eu pego esse quadradinho, coloco um pouquinho afastado, tá, gente? Para poder não ficar depois muito em cima. Essa aqui também ficou igual um triângulo, mas não tem problema. O importante é que vocês estão vendo que é muito simples de fazer. Olha, aí eu vou cortando aqui os quadradinhos e vou levando pra forma. Sempre deixando um espaço. Vou fazendo isso com todos eles. Eu posso fazer a ciabatta também em tamanho maior, se eu quiser. Ou assim, pequenininha. Eu gosto dela nesse tamanhozinho aqui, que depois dá até pra fazer sanduíche. Olha, gente, então, as minhas ciabattas vão descansar mais uma vez antes de levar pro forno. Não ficaram do tamanho igualzinho, por causa que eu cortei. Algumas ficaram quadradinhas, outras ficaram tipo um triângulo, mas a ideia é essa, é uma receita muito fácil, vocês podem fazer em quadradinhos maiores ou menores, que vai dar super certo. Agora eu vou mostrar pra vocês também uma outra coisa que a gente pode fazer com essa ciabatta. Em algumas eu vou colocar umas sementes em cima, então eu vou fazer assim, vou passar um pouquinho de azeite para poder a sementinha grudar, senão ela não vai ficar grudada aqui. Aqui eu tenho umas sementes de linhaça, vou colocar aqui nessas duas aqui. Vou colocar um pouquinho de orégano que eu tenho aqui também, que eu uso para colocar na pizza, vou colocar, que também fica uma delícia com orégano. E aí a gente pode até fazer esses pãezinhos aqui para o lanchinho das crianças. Se for para fazer um piquenique, for na praia, a gente pode colocar também depois um pouco de presunto e queijo no meio, que fica um sanduíche delicioso e feito por você, o pão, né? Que é o mais importante. Agora, essa massa vai de novo pro descanso. Agora já tá no formatinho da ciabatta. Mais ou menos 1 hora. Hoje aqui a gente tá numa temperatura de 22 graus. Então, eu vou deixar crescer mais 1 hora por aí.
Depois eu vou levar para o forno. Se vocês estiverem num lugar muito quente, vocês deixem mais ou menos 30 ou 40 minutos, não mais do que isso, tá bom? Bom, gente, a minha ciabatta tá pronta para ir pro forno. Eu deixei mais ou menos 1 hora e agora eu vou colocar no forno que já tá pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30, 35 minutos. Bom, gente, eu deixei uns 40 minutos a minha ciabatta. Agora eu vou tirar porque ela não fica muito escura por cima, mas eu deixei um pouquinho a mais só para não ficar muito branquinha. Gente, eu coloquei nesses cestinhos aqui porque hoje esse aqui foi o pão de acompanhamento para o nosso almoço, porque aqui na Itália a gente sempre almoça e janta com um acompanhamento de pão. Eu não tive tempo de fazer o meu pão de fermentação natural, porque é um pão mais elaborado, que a massa é feita um dia antes e é assado no dia depois. Como eu não tive todo esse tempo, então eu fiz hoje a receita de ciabatta, e é claro que eu não podia deixar de mostrar para vocês. Essa aqui foi a que eu coloquei um pouco de orégano em cima. Gente, é um pãozinho delicioso, ótimo para vocês fazerem, como eu disse antes, para o lanchinho aí na casa de vocês. Ficou uma delícia, gente. Já tá até frio, porque eu tinha feito já tem um tempinho. Mesmo assim, tá uma delícia. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!